Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo os capítulos 9 e 10 do segundo livro dos Reis. Amém? Então vamos lá então. Segundo Reis, capítulo de número 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite em tua mão e vai até Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, e entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leve até a câmara interior. E toma a almotolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel, então abre a tua porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam sentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra a vos dizer. E disse Jeú: qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a cabeça e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, o teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei a Acabe, e todo varão, todo quanto encerrado como livre, tanto como encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele disse: bem conheceis o homem e se eu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora, faz-nos saber. Então disse: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs-se debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Então Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse a Jeú: dás por vontade, ninguém saia da cidade sem que escape para ir e anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu o carro e foi a Jezreel, porquanto Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envie-o ao encontro e diga: a paz? E o cavaleiro foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando a este a eles: assim diz o rei, a paz? E ele disse: que te tens eu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como andar de Jeú, filho de Ninzi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelhe o carro, e aparelharam o seu carro, e saiu. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? Disse: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu Jorão entre os braços, e a flecha saiu pelo coração e caiu do seu carro. Então
Jeú disse a Abidcar, o seu capitão: toma-o e lança no pedaço do campo de Nabote, o Jezreíta, pois lembra-te que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs nele essa carga, dizendo: por certo que, se eu não tivesse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não pagaria este pedaço de campo. Assim diz o Senhor: agora pois, toma e lança neste pedaço do campo, conforme a palavra do Senhor. E vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele a ferir, e também este no carro que subia desde Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, e morreu ali. E os seus servos levaram um carro a Jerusalém e o sepultaram na sepultura, junto aos seus pais, na casa de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar em Judá. E Jeú veio a Jezreel, e ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos seus olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse: teve paz Imri, que matou o seu senhor? E levantou o rosto pela janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai do alto abaixo. E lançaram-na do alto abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como um campo, e o pedaço de Jezreel, que não possa dizer: esta é Jezabel, porque ela ficou totalmente desfigurada. Agora, o capítulo de número 10. Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria e aos chefes de Jezreel e aos anciãos dos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando vós essa carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono do seu pai, e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios, enviaram a Jeú, dizendo: os teus servos, como tudo que disseres, faremos, e a ninguém poremos rei. Faz o que for bom aos seus olhos. Então, segunda vez, escreveu outra carta, dizendo: se sois meus, ouvides a minha voz, e tomai as cabeças dos homens, os filhos do vosso Senhor, e amanhã este campo, e vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes das cidades que mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e as mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirarei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá por terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do teu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum deixou de ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-vos vivos. E eles apanharam vivos e mataram junto ao poço de Bet-Eked 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que vinha do encontro, o qual saudou e lhe disse:
reto é o teu coração, com todo o teu coração, com todo o meu coração e com todo o teu coração, disse Jonadab, e então, se dai-me a mão. Ele deu-lhe a mão para subir consigo ao carro, e disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram em seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe a Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor que dissera a Elias. E ajuntou Jeú todo o povo e disse-lhe, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, e todos os seus servos, e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú, consagrai a Baal uma assembléia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum nome deles ficou que não viesse. Entraram à casa de Baal e encheram a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse o que tinha cargo das vestimentas, tira as vestimentas para todos os servos de Baal, e o tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, à casa de Baal, e disse aos servos de Baal, examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor haja aqui convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles, fizeram sacrifícios e holocaustos. Jeú preparou da sua parte, e foram 80 homens, e disse-lhes, se escapar alguns dos homens e o entregar nas vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos guardas dos capitães, entrai e feri-los, e feri eles, não escape nenhum. E os feriram-os a um fio da espada, e o guarda dos capitães lançaram fora, e foram à cidade, à casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram da casa de Baal, e fizeram delas latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, conforme tudo que tinha no teu coração, fizeste a casa de Acabe. Os teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, o Deus de Israel, e nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael feriu todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroé até junto do ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bassã. Ora, os mais atos de Jeú, tudo quanto ele fez, todo o seu poder, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E todos os dias que Jeú reinou em Israel e Samaria foram 28 anos. Então, Jeú é levantado, ele extermina eles exterminam Acasias, eles exterminam Jorão, eles exterminam toda a descendência de Acabe, também de Acasias, e também todos os profetas de Baal ali, e também eliminou a questão dos bezerros de ouro em Dan e em Betel. Está aí a história do rei Jeú, rei de Israel. Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.